Família, vamos a mais um episódio da novela Kleber Lucas. Após aquele comentário que ele fez sobre o hino de número 39 da harpa cristã, ele decidiu agora se pronunciar. E por incrível que pareça, ele está recebendo o apoio de um outro cantor gospel da linha lacradora. Se você ficou curioso com tudo isso, bom, dá aquela chegada aqui com o baixinho. Fica até o final do vídeo, porque apesar dos detalhes, eu também quero externar a minha opinião. Então, bora lá? Bora! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espiem bem para essa peripécia. Todo mundo que está acompanhando o canal André Carpano com o sininho badalado recebeu já a notificação do último vídeo que nós fizemos sobre o Kleber Lucas, enfatizando aí os detalhes sobre a fala tão polêmica envolvendo o hino de número 39. Agora, ele decidiu, depois de ser muito indagado e também por ter o seu nome por 2 dias consecutivos no top trend do Twitter, trazer uma resposta. Mas tudo por conta do quê? Muitas pessoas estarem o questionando teologicamente. Exemplo disso foi um pastor aí, digamos que figurinha carimbada, muito conhecida no meio gospel, o pastor Marco Feliciano. Ele fez um comentário, digamos que pertinente sobre esse caso. Espia só. É com muita tristeza que eu gravo esse vídeo e peço aqui aos irmãos que já orem pela minha vida, tá? E é isso que a esquerda doentia brasileira tenta a todo custo se infiltrar no meio evangélico pentecostal. Sorrateiramente eles criam falsas narrativas, falsas histórias, a fim de dividir para dominar. A última narrativa do momento é que o louvor mais alto que a neve, hino 39 da harpa cristã, muito usado nas Assembleias de Deus, e 205 do hinário da Igreja Adventista, carrega, pasmem, uma mensagem racista. Isso mesmo, racista. A declaração partiu de um pastor que é cantor, Kleber Lucas, por quem sempre tive apreço e respeito. Ele afirmou isso numa recente entrevista. Esqueceu ele ou desconhece que a inspiração para este hino, Kleber, foi a própria Bíblia. Então eu te pergunto, Kleber, o que fazer com o texto bíblico de Isaías capítulo 1, verso 18? Rasgar a Bíblia? Apagar a Bíblia? Processar via lei para que se retire o tal texto racista? Poxa, onde chegamos? Eu confesso, isso me embrulhou o estômago vindo de quem vem. Um levita, um pastor, cujos louvores me fizeram adorar a Deus com intensidade, fazem até hoje. E agora do nada, numa metamorfose religiosa, política, se torna um pregoeiro da loucura socialista, comunista, e adere a tal luta de classes, do nós contra eles, dos empregados contra patrões, índios contra agricultores, gays contra héteros, cristãos contra ateus, negros contra brancos. Isso é doentio. Kleber, eu já fui acusado de racismo, você sabe disso, nós conversamos sobre esse assunto, simplesmente porque eu dei uma aula de teologia ensinando história secular, hermenêutica bíblica antiga e contemporânea. Eles estão criminalizando a nossa fala, já criminalizam o nosso pensamento, e eu percebo que talvez em breve, por conta de uma declaração dessa sua, alguém tenha a ideia de fazer alguma coisa e nós daqui uns dias não podemos mais cantar o hino mais alto que a neve na Santa Ceia do Senhor. Isso só mostra que tudo pode degenerar nesse país. Esse hino, Kleber, tem uma melodia digna de um salmista como Asaf, uma letra forte e profunda que nunca foi questionado porque tem inspiração na palavra de Deus em Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. E ele tem como título original Blessed Be Fountain. A letra é de Eden, que viveu entre 1839 e 1915, e a música é de Henry Perkins, que viveu entre 1833 e 1914, ou seja, é um louvor centenário, com base em texto bíblico, não tem relacionamento com cor de pele, e sim com a limpeza provocada na alma pelo poder do sangue de Jesus sobre os pecados que representam sujeira, e que na Bíblia é uma simbologia de fé. O que me entristece é a forma como as esquerdas agem. Elas usam pessoas cristãs evangélicas que estão fracas na fé, ou machucadas, ou magoadas contra a igreja. E que se sabe lá essas pessoas fracas, magoadas, machucadas, por qual motivo resolvem do nada trair os seus irmãos, promovendo contendas, dúvidas como essas. Minhas orações sempre te acompanharão, Kleber. Por onde quer que você passe, você tem as minhas orações. Eu peço que o Brasil todo ore por você também. Mas a todos os líderes evangélicos eu peço, façam a sua parte, que é denunciar a tudo que teime em atacar a noiva do Cordeiro, que em nome de Jesus Cristo, esses ataques não prosperarão. Até porque
Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesses sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom, vocês viram aí a indagação de Marco Feliciano sobre o contexto do que foi dito numa linha teológica. E lógico que Kleber Lucas não tolerou ser questionado teologicamente e decidiu dar uma resposta que foi pior do que ele tivesse ficado calado, viu? Perdeu muito mais a razão. Para quem não entendeu sobre o assunto, o ponto não está sobre o texto bíblico, mas sim sobre a sua recepção num contexto de mundo de seres escravizados, ex-escravizados, filhos e netos de escravizados e respaldados pela chancela da igreja. Ou seja, família, o que ele acabou dizendo aí? Que a igreja apoia o racismo, que a igreja apoia a escravidão, e ele está falando uma asneira sem tamanho. Bom, para começar a indagar ele aqui sobre essa fala, vamos tentar entender aqui o contexto. O Marco Feliciano já falou sobre quem é o compositor do hino, Alvo mais que a neve, mas vamos aqui entender um pouquinho mais a história dele. Eu tenho que trazer isso daqui, senão a coisa não vai ficar completa. O autor de Alvo mais que a neve era da região que lutou pelo fim da escravidão nos Estados Unidos. O compositor Eden Heder Lata era de Iowa, estado que se engajou na luta pelo abolicionismo. Ou seja, o estado de Iowa, onde o criador de Alvo mais que a neve vivia, era um estado abolicionista, não suportava a escravatura, não era de acordo com a escravidão de negros, lutou contra isso e lutou a favor dos negros. Mas como Kleber Lucas não sabe argumentar sobre isso, nem no campo teológico, quanto mais na esfera histórica, ele perdeu o rebolado e está desesperado. E lógico que em seu socorro apareceu um outro pastor lacrador, colocando aí, mais um cantor lacrador, melhor dizendo, querendo colocar uma outra teologia aí voltada a essa argumentação falaciosa. Olha só. Em um Twitter que desapareceu da internet, Leonardo Gonçalves, o típico lacrador agora do meio gospel, também disse o seguinte: de igual modo, depois de incontáveis ditaduras militares na América Latina, com uma penca de militares e até generais, todos comprovadamente torturadores, em especial para alguém, por exemplo, que foi torturado por um general, como você acha que soa cantar "O nosso general é Cristo"? Ou seja, os cabas pegaram um ar violento. Eles querem a qualquer modo desconstruir os hinos que são aí entoados em algumas igrejas de cunho pentecostal e até algumas tradicionais. Eles não querem de modo algum que o hino Alvo mais que a neve ou até mesmo "O meu general é Cristo" seja entoado. Não, tem que cantar uma música que seja para voltar aí, digamos que ao progressismo, que seja entoado aí a ideologia política. É isso que eles querem colocar. Eu não duvido de que num futuro tão distante chega aí até ser pregado, ou pelo menos tentado ser colocado goela abaixo aqui no Brasil, o lulismo. Eu acredito nessa possibilidade e eu já vejo algumas pessoas práticas aí do lulismo, como por exemplo o pastor Ariovaldo Ramos, que tem o Lula como quarta pessoa da Trindade. É um absurdo ver isso. Mas vocês sabem que ainda eu preciso externar a minha opinião sobre isso e trazer a minha bolacha de fogo. Senão, não é André Carvano, né? Realmente. Eu vou mostrar aqui para vocês por que o Kleber Lucas está apoiando tanto assim a lacração e o Leonardo Gonçalves também. Olha só, segundo esse documento aqui, olhem bem. Show para celebrar o Dia Nacional de Ação de Graça lá em Recife. Olha o que diz aqui no contexto. A celebração, que foi do Dia Nacional de Ação de Graça, que aconteceu no dia 27 de novembro, foi aprovado pela Lei Rouanet. E olha quem tá na foto, o megastar Kleber Lucas. Aí agora você tá começando
começando a entender por que o Kleber Lucas se tornou um lacrador exímio, uniu o útil ao agradável. Agora você começa a compreender um pouquinho melhor. Eu não quero entrar aqui no aspecto da vida particular do Kleber Lucas, porque quem sou eu para falar sobre a vida íntima dele? Eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas eu preciso comentar uma coisa. Eu li uma pessoa questionando o Kleber Lucas, falando que ele não escova o dente porque a pasta de dente é branca, que ele não toma leite para não ficar branco. Enfim, é uma forma irreverente de questionar a sua argumentação. Só que é o seguinte, quantas vezes Kleber Lucas foi casado? Comenta aí quantas vezes ele foi casado. Fica uma indagação. De todas essas esposas que ele teve, qual delas foi negra? Qual das esposas de Kleber Lucas tinha, digamos que, a pele escura? Eu não me recordo de nenhuma. Não me recordo. Se tiver alguma aí, por favor, alguém comenta, porque aí eu faço questão de fazer uma errata aqui. Mas eu não me recordo, nunca ouvi falar, particularmente, que ele se relacionou com uma mulher negra, pois só com mulher branca. Ou seja, ele se torna um hipócrita até nisso. Ele precisa rever os conceitos dele e quando for argumentar alguma coisa, ele entender que a teologia dele está totalmente equivocada. Essa tentativa de colocar goela abaixo que Jesus não deve ser o centro da pregação e também que pegar hinos que são entoados em algumas igrejas tradicionais e querer descaracterizá-los é uma típica atitude, vocês sabem de quem, né? Lá na China não pode dizer que Jesus é Senhor, tem que dizer que o Estado comunista é o Senhor. Lá a coisa tá assim. E de eles quererem implantar isso aqui no Brasil, eu não duvido muito não. Ainda mais com, vocês sabem, né? Bom, mas essa foi só a minha humilde opinião. Quero saber a sua agora. Comenta aí o que você achou de tudo isso. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui! I've been living life right like I could just die